Boa noite, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Depois da semana passada, eu senti que foi muito positivo o nosso contato semana passada. Assim, gostei bastante de conversar com vocês, de conhecer vocês. Espero que a gente mantenha. Hoje é a minha última aula nesse momento, mas eu espero que a gente mantenha a interação para além daqui desse encontro dessa semana. Como eu tinha prometido para vocês, a primeira parte eu tratei da participação política no geral, certo? A segunda, eu acho que é importante que para a gente compreender o momento que a gente está passando, para a gente traçar panoramas, cenários, traçar nossa participação para o futuro, nada mais correto, nada mais justo do que a gente conheça a história do nosso país. Mas não é a história, assim, óbvio que a gente vai passar pela história escolar, a história dos bancos da escola, mas eu acho que um pouco além, assim, sempre pensando um pouco no diapasão da participação política, que é uma coisa que eu peguei muito a semana passada e acho que é importante, acredito que seja a parte mais importante da mensagem que eu estou passando aqui para vocês. Então a ideia é passar pela história do país, focando nessa coisa da participação, mostrar como é que ela foi, em alguns momentos sufocada, em alguns momentos ela voltou a vigir. O edifício democrático foi sendo construído a despeito dos alertas de que a gente tem que colocar a vida dentro desse edifício, a gente tem que fazer movimento dentro desse edifício, não basta a gente deixar o alicerce ali pronto sem que a gente encha ele de participação política. Então a ideia toda é justamente passar pela história focando esse aspecto, certo? A mesma dinâmica da aula passada, se vocês quiserem me interromper, perguntar, fiquem livres, isso aqui não é uma aula de cima para baixo, isso aqui é uma conversa, uma interação, e é importante que assim seja, certo? Obrigado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está refletindo sobre isso, a gente podia pensar na certidão de nascimento do nosso país, certo? A gente está falando da independência do nosso país, do processo que aconteceu lá no século XIX, no início do século XIX, em 7 de setembro de 1822, é assim que a historiografia consagrou. E o símbolo maior dessa independência, que a gente sempre coloca, é esse quadro do Pedro Américo, que foi pintado depois, que está no Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga. Ele foi pintado depois do episódio, ele não é um retrato daquela hora, o cara pintando quando estava acontecendo. E ele tem algumas distorções por isso, não eram cavalos, eram mulas, né, que se usavam, e daí ele romantizou toda a cena. Mas o importante que eu trouxe esse quadro é o seguinte: vocês veem, a certidão de nascimento do nosso país, o momento fundante do nosso país. A gente tem um processo político onde nasce esse país. Onde é que está o povo aqui? Onde é que está a participação do povo ali? Então, quer dizer, a gente tem o príncipe ali, o Dom Pedro, né? Filho do rei, quer dizer, a independência foi um processo, uma briga familiar, vamos colocar assim, né? É lógico que eu estou carregando com cores fortes, mas foi um rompimento com a coroa, que era o pai dele, na verdade. Então você tem o príncipe, você tem os aliados dele, você tem as tropas ali, os dragões da independência, que até hoje o pessoal da guarda decorativa ali do Palácio do Planalto usa esse uniforme. E aí você tem o quê? Uma figura, talvez um popular aqui assistindo meio de lado, assim, meio bestializado, olhando e falando: o que será que está acontecendo ali? Né? É óbvio que o processo de independência política é muito mais do que um grito, do que sair no meio da estrada, do caminho do mar, né? E dizer independência ou morte, a coisa toda se conflagrou. Mas é interessante que a gente recorre ao símbolo nacional e a gente vê que esse quadro que simboliza tanto para nós, que traz a gênese do nosso processo político, que traz a gênese do nosso país, do nosso Estado brasileiro, ele muito pouco fala de povo, ele muito pouco pinta o povo. Quer dizer, se a coisa é toda uma alegoria, se não é um retrato fiel, poderia ter colocado mais povo aí, não colocou. Por quê? Porque a ideia mesmo também é uma coisa fora daquele momento. Quer dizer, o povo não é um ator que se dissesse, é importantíssimo que ele esteja participando. O povo era mais uma massa amorfa ali, e quem conduzia todo o processo eram as elites, de uma forma de cima para baixo mesmo, de uma forma assim, que o povo não ia entender, não ia ter alcance de compreender. Então tudo bem, a independência veio, a gente é um dos casos únicos na América, né, de ter a independência e não passar direto para a república. A gente fez a independência e a gente ficou como império durante um bom tempo, de 1822 a 1889, a gente ficou como um império ali, Dom Pedro I, período regencial,
que ficou entre a abdicação do Dom Pedro I até o golpe da maioridade, então 9 anos de lutas ali, de regências, e depois o Dom Pedro II, que ficou um tempão, ficou 49 anos no poder. Aí, o que acontece? Vem finalmente a República. Nos outros países, na América Espanhola, é automático, mas no Brasil não. No Brasil a gente demorou todo esse tempo. Aí imagina assim, bom, a República, que é uma ideia, né, liberal, uma ideia de que todos são iguais perante a lei, uma ideia de que vamos abarcar todos no processo, essa sim vai ser uma coisa democrática, por favor. Aí a gente tem uma representação aqui bastante fiel do que foi, que basicamente é uma quartelada, um golpe militar, se vocês quiserem chamar assim. Depõe-se o imperador e até então monarquista convicto, que depois começou a mudar as suas ideias, o Marechal Deodoro da Fonseca, vai lá e proclama a República. Então, quer dizer, a gente tem uma coisa na entourage militar ali, uma coisa no turminho dos militares, que tinham o apoio de parcelas da elite, já descontentes com o Império, tanto por causa da abolição da escravatura, quanto por causa também havia questões religiosas envolvidas, mas basicamente é um golpe militar da minoria. O povo aqui também a gente não está enxergando. Então, quer dizer, momentos fundamentais da nossa história lá no século XIX, momentos em que marcam o início do nosso processo político, estão deixando a desejar em termos de participação popular. Aí a gente anda um pouquinho, por favor, para pensar o que foi esse período entre a independência e a república, né? Eu trouxe os quadros para ficar bem visível, mas vamos pensar eles um pouco do ponto de vista analítico, assim. Esse período entre 1822 até 1889, como eu disse para vocês, foi um período marcado pelos direitos, todos os direitos políticos, principalmente, que a gente está falando aqui, mas todos os direitos, de uma maneira geral, nas mãos de uma elite bastante pequena. Por quê? Aí é aquela coisa que a gente estava falando lá da democracia no tempo antigo. Ela era uma elite em termos de sexo, porque eram os homens que tinham esse direito político nessa época, uma elite em termos de cor, porque pelo menos todo o período, até faltando um ano até a República, né, até 1888, é uma elite branca que está tomando conta daquilo. Os negros são todos completamente excluídos pelo processo de escravidão que a gente também conhece. E os outros também. E uma elite ligada à posse da terra. E quem participava nos processos de eleições, sim, a gente tinha eleições, a gente tinha um rei, mas a gente tinha eleições para câmaras municipais, para a Câmara do Senado Federal, a Assembleia Constituinte. A gente tinha um tipo de eleição funcionando. E essas eleições estavam vinculadas a um critério chamado critério censitário. Esse critério censitário, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, era a ideia de que quem tinha grana, e grana era medida basicamente em posse de terras naquela época, eram as pessoas que realmente escolhiam, que podiam ser eleitos, que podiam votar, e o filtro era duplo. Quer dizer assim, se eu tivesse, vamos dizer, um terreno de 100 metros quadrados, eu podia votar e escolher pessoas que tivessem um terreno de 500 metros quadrados. E essas sim poderiam ser eleitos deputados. Vamos supor que eu tenho um terreno de 100 metros quadrados e o Flávio tem um de 500 metros quadrados. Eu não voto direto no deputado, eu voto no Flávio, que vai me representar lá, para então ele votar num candidato à escolha. Então é um processo indireto, como a gente tem hoje, não é da mesma forma, mas a gente tem processos diretos em alguns lugares, até como nos Estados Unidos, por exemplo, um processo indireto e ao mesmo tempo um processo daí totalmente diferente dos Estados Unidos hoje, um processo censitário. Então a gente tem que ligar as duas chaves. Vocês veem como o filtro era grande para impedir que esse sujeito amorfo, que essa coisa de povo aí participasse. Já não bastava você tirar todas as mulheres e tirar todos os escravos, você ainda não queria que os brancos pobres participassem, porque vai que esses caras começam a ter ideias estranhas aí, de querer uma coisa mais democrática, de querer que essa elite comece a ser expropriada. Então a história da participação política aqui passa muito por uma concentração de poder muito grande na mão da elite. É importante a gente ver isso. Então eu estou chamando a atenção, eu acho importante a gente trazer essa esfera histórica para a gente perceber. Hoje a gente tem problemas, sim, mas a gente vê de onde a gente está partindo, né? Essa Constituição, logo depois da independência, o Dom Pedro chamou uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição. Estava em moda a coisa de Constituição, de limitar o poder do monarca, etc. e tal, e aí a Constituição produziu um texto que de alguma forma limitava um pouco a Constituição. Tinha os 3 poderes que a gente viu e tudo mais.
Aí o Dom Pedro não gostou muito da ideia, não. Ele falou assim, isso aí é liberal demais, limita o meu poder demais. E sacou uma Constituição outorgada, chamada no bolso do colete, com 4 poderes. Uma coisa totalmente não usual, que a ideia era a seguinte: um poder legislativo, um executivo, um judiciário, como vocês viram, e um 4º poder chamado poder moderador. E o que fazia esse poder moderador? Bom, se tivesse uma briga, como a gente está tendo hoje, entre o legislativo e o judiciário, ou tivesse uma briga entre o legislativo e o executivo, o poder moderador tinha o condão de ir lá e decidir, tinha o poder mesmo de decidir quem estava com a razão. E em quem ficava nas mãos de quem ficava esse poder moderador? Do próprio imperador. Então, quer dizer, o executivo levava qualquer parada. Não adiantava você ter uma briga entre o legislativo e o executivo, porque não era essa teoria que a gente falou de um equilíbrio ou outro. Você tinha um 4º poder que ia lá e pumba, conseguia moderar a discussão em seu favor. E essa Constituição, com essa anomalia, ela continuou vigindo durante todo o Império, só que a gente teve algumas pressões para que as coisas, aquela elite ali, começasse a alargar um pouco o osso. Só que vocês vão ver como a gente tem que ficar atento para propostas de mudança nas leis. Como eu disse para vocês, essa coisa do voto indireto funcionou, que eu votava na pessoa e a pessoa votava no político, o voto indireto, até 1881. Esse 1881 é um ponto interessante pelo seguinte: aí abaixa-se o critério censitário. Veio uma lei chamada Lei Saraiva, e essa Lei Saraiva diz o seguinte: não precisa mais ter posse de terra ou coisa do gênero. Todo mundo vai votar. Ah, que bom, que legal, que ótimo. Só que é o seguinte: todo mundo que for alfabetizado. Quero que vocês imaginem e façam um exercício um pouco do que é o Brasil no século XIX em termos de alfabetização. Uma parcela muito pequena. E aí o interessante que eu falei para vocês prestarem atenção em gente que vem e promete uma senhora reforma que vai melhorar tudo, é o seguinte: quando veio essa Lei Saraiva que mudou o critério de não precisa mais ter renda, agora é só ser alfabetizado, vocês acham que a participação política aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu. Parece uma visão romantizada do tipo assim: vamos tirar a coisa da posse de terra e vamos dar só para quem é educado. Só quem era educado e letrado naquela época era uma parcela ainda menor da população. Eram os ricos e aí poucos ricos que tinham frequentado bancos escolares, etc. Então tinham sido alfabetizados. Então, ou seja, às vezes uma solução passada como a solução de tudo, como o critério mais liberal, etc. e tal, às vezes ele guarda em si uma coisa que vai restringir ainda mais a participação das pessoas. Atentem para isso e vejam isso em inúmeras coisas, entendeu? Por exemplo, eu já falei para vocês, a coisa da lei da ficha limpa, a gente pode defender para o bem ou para o mal, a gente pode dizer que gosta e que não gosta, mas a gente tem que atentar ao seguinte: a gente tinha uma liberdade completa, hoje a gente tem uma restrição. Você não pode votar nos políticos A ou B. Eles são ficha suja. Mas aí o critério teria que ser, a gente deveria saber, baseado na educação política que nós temos, que a tal pessoa fichada, a tal pessoa que tem um escândalo de corrupção nas costas, a pessoa procurada pelo Interpol, a pessoa etc. e tal, essa não deveria ser votada. No entanto, o que a gente fez? A gente é uma lei de iniciativa popular, portanto, nós mesmos clamamos para os congressistas do tipo: restrinja a nossa liberdade de escolher quem a gente quer. Eu não acho que o povo tenha discernimento para escolher qualquer um, ele tem que escolher, então a gente tem que limitar o universo só para as pessoas que têm ficha limpa. E aí já é uma distorção, porque esse critério de o que é ficha limpa, a gente tem que ter sempre em mente. É uma pessoa que tem condenações em segunda instância. Segunda instância é assim: você é processado no primeira instância, você perde, você vai para o Tribunal de Justiça do Estado, dos desembargadores. Só que aí, se você perder no Tribunal de Justiça, na segunda instância, você tem direito a recorrer à terceira, ao Tribunal Superior, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores. Por que não na terceira, então? Por que escolheram a segunda? Porque a primeira instância onde não tem só um juiz, tem um monte que estão discutindo, então dá um caráter melhor. Mas quem tirou isso? E a terceira também é assim. Então, assim, cuidado com isso, para ver quais os reais alcances das medidas, qual a real intenção, por que a coisa está sendo passada de uma forma ou de outra. E eu não estou dizendo para vocês assim: tem um problema, cuidado, olhem lá, uma teoria da conspiração do tipo, alguma coisa, um golpe, não é isso. Mas cuidado com essas medidas que aparentemente vêm melhorar, vêm trazer algum benefício, e às vezes elas escamoteiam certos interesses que
que invoca um processo contrário, justamente. Então, aqui, a ideia de aumentar a participação diminuiu, certo? Prestem atenção nisso. Bom, a próxima lei que melhorou bem a situação, né, foi uma lei que disse que todos eram, vamos dizer assim, iguais. Foi a Lei Áurea, dizendo que não tem mais escravos no Brasil. Então, a abolição da escravidão, ela incorporou uma grande massa. Agora, a gente sabe todos os problemas em que, mais de 100 anos depois, a gente tem essa Lei Áurea da maneira como ela foi feita, da noite para o dia, sem qualquer, vamos dizer assim, assistência, sem qualquer auxílio às populações que viviam na condição de escravidão. De repente, elas moravam numa fazenda, eram escravos, tinham lá os castigos físicos, mas tinham, em contrapartida, elas tinham ali a alimentação, e de repente elas foram lançadas, agora você é livre. Ah, mas eu não quero um negro frequentando o mesmo lugar que eu, as mesmas escolas, os mesmos, enfim, os mesmos ambientes sociais. E essa incorporação a gente tem sofrido até hoje para fazer ela de forma decente nesse país. Tanto é verdade que a gente traz as leis de cotas, traz as ações afirmativas, traz uma série de coisas. E o primeiro presidente do Supremo Tribunal Federal negro teve o Joaquim Barbosa, que tipo, meu Deus, fazem uma festa. Era de se vergonhar, fazem mais de 100 anos que a gente disse que todo mundo era igual, e aí? Não é? Então alguns são mais iguais que os outros, certo? A ideia toda é essa. A Lei Áurea, ela trouxe para uma participação maior, mas a gente ainda tem que trabalhar para ver como está sendo isso. E basta vocês olharem a questão enfim, das elites, das representações, dos congressos. Olhem, por exemplo, peguem uma Câmara Municipal e contem quantos negros estão ali. E não é questão só de negro, depois a gente vai falar quantas mulheres foram incluídas no processo. Contem quantas mulheres estão ali. A gente tem um déficit muito grande para dizer assim, a gente é uma democracia completa nesse sentido. Eu não estou dizendo que tenha que ser igual, porque por vezes pode ser que tenha mais homem querendo participar, pode ser que tenha mais branco querendo participar. Mas soa algo estranho se você olha ali e faz a contagem, você vai ver que a coisa é meio desproporcional, certo? Bom, depois disso a gente teve a Constituição Republicana, e aí sim a gente baixou de vez o critério censitário, mas permaneceu a proibição do sufrágio para as mulheres e para os analfabetos, certo? Então as mulheres continuam não podendo participar, e isso vai durar, eu já vou adiantar um pouco para vocês, mas isso vai durar até 1932, que é como o Código Eleitoral do Getúlio Vargas. É tarde, bastante tarde para a gente pensar num país que começou como colônia em 1500, que começou como país em 1822, e a gente vai incorporar as mulheres 110 anos depois da formação do Estado brasileiro. Só que tem países que se arrogam a cara toda de liberal, que foi na década de 60, 70, Suíça, por exemplo. Um país que só incorporou as mulheres praticamente há 50 anos atrás. Então, assim, cuidado com esses estereótipos de no Brasil é tudo uma porcaria, no Brasil nada funciona, só tinha que ser isso no Brasil mesmo. Cuidado com isso. Olhem bem, conheçam a história, é por isso que eu estou trazendo, inclusive, a dimensão histórica. Conheçam a história, não só do nosso país, da nossa participação, mas conheçam a dos outros também, e vocês vão se surpreender com certas coisas. Não preciso falar para vocês dos Estados Unidos, por exemplo, que só incorporou os negros nos direitos civis em 1965. Certo? Eu não estou dizendo assim, tá vendo eles e a gente é bom. Não é isso. A questão é de relativizar um pouco essa história de a maior democracia do mundo, só teve uma Constituição desde 1787, etc. e tal. Olhem bem para esse processo e vejam como ele foi sendo desenhado. Vejam quanta parcela da população foi sendo excluída. E aí, de repente, num momento de grande convulsão, que foi a década de 60, aí sim você incorpora. Então, isso é recente lá também. Cuidado com os olhos de o Brasil é uma portaria, certo? Por favor. Só a lei Áurea, de uma forma que a lei Áurea viu, a lei da abolição escravagem dos Estados Unidos, do Rio, ela tem um processo. Ela acaba a escravidão, não acaba o preconceito e as diferenças. Então ela tem que ser seletiva. E da mesma forma que os redes sociais foram conquistadas pelo Luther King, que são 65, no Brasil agora que está começando as pessoas vão buscando escola, vão tentando buscar, vão tentar superar essas barreiras. Perfeito. Porque nos Estados Unidos, inclusive, a coisa do preconceito racial, da discriminação, ela era mais viva, ela era mais presente. No Brasil, a gente tem uma mania, e inclusive isso era amparado até por estudos sociológicos, quer dizer, o Gilberto Freire, que tem muitos méritos, mas que pintava um quadro de democracia racial, de todo mundo convivendo muito bem,
acabou fazendo com que a dimensão do preconceito fosse uma coisa muito escamoteada. Aqui, meu amigão, eu não sou racista, eu tenho até amigo negro. Então, quer dizer, isso não é a medida do que é ser racista ou não. Isso é, de repente, um sinal de acomodação dos interesses. Não mexe comigo, eu não mexo com o seu, e tudo continua assim. Mas vencer essa etapa de discriminação e aceitar que todos pesem da mesma forma é uma lição que a gente ainda tem que fazer. Isso em termos em termos raciais, em termos de gênero, as mulheres ainda são muito discriminadas, parece que não, mas ainda há uma discriminação velada bastante grande. Então é um exercício que a gente tem que fazer e que a gente está começando a trabalhar. Esse processo dentro da abolição nossa, da abolição americana, é um processo que o livro comprou um terço do Congresso. É a mesma coisa que foi usada aqui no Brasil para fazer agora, PT usou para poder comprar, fazer coisas. Então, mesmo crime cometido, as pessoas têm que cometer para poder fazer a abolição. Então, sabe, mensalão no lá, morreu. Da mesma forma também aqui, quem votou nesse pessoal é o pessoal que estava perdendo força. Porque quem tinha dinheiro já não estava nos suportando, vendo que a baixa produtividade dos caras, né? Não tinha uma alimentação, não tinha uma vida digna. Então, eles iam buscar alguém que produzisse mais. Então, a revolução industrial acontecendo na Europa, não mudava. Lembrando que é o seguinte, a gente tem que raciocinar, é interessante você ter resgatado isso, é interessante para quem não viu assistir aquele filme do Lincoln. Eu ia comentar sobre isso. É um processo bastante... É bem interessante e mostra os interstícios da política, assim mesmo, quer dizer, não é aquela coisa bonitos debates que a gente vê, etc. E tal. Hoje a gente nem vê mais bonitos debates, mas a gente já viu isso, etc. E tal. O cara usando o poder da retórica e tudo, mas na hora do vamos ver mesmo, a coisa funcionava bem de outra forma, porque como ele descreveu, né, que alguns chamavam todo mundo mensalão do Lincoln, de colocar ali, de comprar alguns parlamentares, mas a ideia toda é que o processo democrático ele comporta uma série de negociações de interesses e tudo mais. Aqui a gente tem um processo ainda mais de cima para baixo, certo? A gente tem um processo onde a princesa regente que coloca aquela lei. Mas tem alguns autores da história do Brasil que eles consideram o período da monarquia brasileira muito mais democrático que a proclamação da República. No caso da Constituição de 24, ela foi outorgada, mas não foi impingida. O Pedro fez e mudou para todas as câmaras, que seria a Casa dos Bons, Casa dos 24, que seriam a espécie de vereadores e deputados estaduais que existiam em cada grande município. Então, mas cuidado como eles eram eleitos, era dessa forma, né? Não, então, mas não eram pagos, não eram remunerados. Eram convocados a servir o Estado. Mas ele tinha mandioca para poder. Bom, tudo bem. Então, os 24 colocaram as alterações necessárias e mandaram de volta para o Rio de Janeiro do século X. E aí foi promulgado. Levou 2 anos, 24 meses para se fazer isso aí. E o poder moderador, o imperador, ele só escolhia uma lista tríplice fornecida pelos partidos. Ele não tinha poder nenhum de nomear quem quer que fosse, a não ser daqueles 3 que os partidos mandavam. Então ele ia saber a vida pregressa e escolhia um. Ou, entre a meritocracia, ou mais natural. Então isso na República nunca foi feito. De fato, existem visões que tratam a monarquia de uma forma mais benéfica. Mas eu acho que assim, a gente tem que raciocinar um pouco no seguinte: passou por essas câmaras, de fato, pode ter passado, passou e voltou. Agora, eu estou chamando a atenção para vocês, o modo como eram escolhidas as pessoas que faziam parte, a despeito de ser pago ou não, isso que eu acho que é uma discussão importante de se trazer, mas eu estou dizendo da constituição dela, da constituição dos políticos que estavam ali dentro. Como é que eles eram escolhidos? Eles eram escolhidos no suminho ali da elite. Então, quer dizer, em termos de só eram homens, só eram brancos, e só eram pessoas que tinham dinheiro, só eram pessoas que tinham posse de terra, porque senão elas não podiam estar participando. Mas no segundo império nós tivemos o primeiro-ministro da República, só fomos até agora, 10 anos atrás. E no império tivemos o Murmiri, depois vieram outros, o Machado de Assis e tudo. Sim, então. Só que, e é engraçado como é que são representadas essas pessoas, eles branquearam certas. Você deve ter acompanhado, inclusive até há pouco tempo, a figura do Machado do Machado de outros grandes, ainda é branqueada em termos do nosso preconceito, daí sim, daquela coisa de acomodação. Vocês viram um comercial da Caixa que teve há pouco tempo atrás, que foi tirado do ar, vocês chegaram a acompanhar isso? Era um comercial da Caixa que mostrava que os brasileiros eram correntistas, sempre foram correntistas da Caixa Econômica, etc. Então o próprio Machado tinha uma conta lá. E aí mostraram o Machado indo ao banco. E o Machado era um senhor branquinho, alvo,
vai estar tranquila, chegando da caixa. Eu não estou dizendo que isso é uma representação de hoje, eu estou fazendo a crítica de hoje, eu entendo do seu argumento. Mas aí eles tiveram que tirar aquilo do ar e colocar uma pessoa no lado, que era bem mais para o negro, que era o Machado, indo à caixa e depositando o seu dinheiro. Eles tiveram que trocar o ator. O tamanho foi a grita dos escritores. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem essa coisa da acomodação, essa coisa da visão de que só os grandes caras do Brasil tinham que ser brancos, eles tinham que ter a pele alva, etc. Então essa coisa desse preconceito que não é pronunciado no Brasil, que não tem lugares no ônibus como tinha nos Estados Unidos, essa coisa da acomodação ainda acaba passando muitos absurdos por aí. Por favor. No caso da Caixa, você citou a Caixa, ela foi criada pelo Dom Pedro II para os negros fazerem seus depósitos ali, os escravos libertos, os escravos que enriqueceram, e a elite de Minas Gerais, que é 80% negro, famílias negras enriquecidas pelo ouro e pelo diamante. E realmente o preconceito para os brancos não seguirem bem fizeram a Caixa Econômica de Cidadania Federal. Agora, isso hoje, com a República, é só pela situação. Nesse sentido, ele não quer. Porque você vai ter os ministros negros, primeiro, eles foram ministro da Fazenda na Guerra do Paraguai. Não foi o ministério para trabalhar, funcionou mesmo. E aí, nós somos o governo federal. E a República veio isso muito das instituições federais. É uma visão interessante, eu acho que tem muitos autores interessantes da gente ler. Eu não sei, só te dando a sugestão, o José Murilo de Carvalho, que é aquele cara que eu trouxe na aula passada para terminar lá, para dizer da Inquisição dos Direitos, ele é uma pessoa, um historiador que trabalha muito essa questão do Império. Então vale a pena você ver, inclusive, como é que os políticos traçavam a carreira deles, entrando em clubinhos, etc. e tal, e iam ascendendo. Assim. É muito interessante como ele traça o panorama da monarquia e mostra uma radiografia com base em documentos. Assim. Outra historiadora muito boa desse período é a Miriam Volnikoff também, que tem uma coisa focada basicamente no período do Dom Pedro II, e ela traz muitos elementos assim, tipo, para contribuir, documentos históricos. Ela é professora lá na USP, e o José Murilo na UFRJ. Eles trazem muitos documentos primários para mostrar exatamente uma visão mais próxima da monarquia, que por vezes a gente acaba só vendo de orelhada, só vendo o que é passado no livro escolar e que não alcança a riqueza que foi esse período em termos de idas e vindas, com todas essas, vamos dizer assim, essas idiosincrasias que você colocou, essas idas e voltas, essas coisas assim. É bem interessante, é um período muito legal para a gente analisar. Assim. Bom, então, basicamente isso fecha, daí a gente chega no período republicano, por favor. Aí no período republicano, no início da República, depois de a gente ter dois marechais ali, o Marechal Deodoro Floriano Peixoto, a gente chega num momento da República chamada República Velha, que era também conhecido como política dos governadores ou política do café com leite, etc. Então, que é um período que abarca desde o finalzinho do século XIX até 1930. E eu começo já trazendo uma referência de um livro bem interessante sobre esse período, que é de um cara chamado Vitor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal lá atrás, lá na década do meio do século XX, chamado Coronelismo, Inchado e Voto. Leiam esse livro, que eu acho que é um livro muito interessante para a gente analisar a ótica do poder local. E não se restringe a esse período da história. Eu vou ler um livro de uma coisa que aconteceu 40 anos na história do Brasil, há muito tempo, e depois não aconteceu mais. É um livro muito interessante para a gente refletir sobre poderes, lideranças locais, poderes encastelados no âmbito local. Isso a gente tem hoje, na esfera de, vamos dizer, associações de moradores, associações, pessoas, vereadores que controlam determinadas regiões da cidade, não só aqui como em todas as municipalidades do Brasil. É interessante para a gente ver o poder dessa liderança local, como ela se consolida, obviamente que é um retrato do período, mas traz muito disso, e para a gente começar a refletir sobre aquela coisa também que muita gente também traz como uma resolução de todos os nossos problemas, que é a ideia do voto distrital. O voto distrital, ele tem alguns benefícios, vale a pena a gente discutir isso, não vai ser hoje, porque é uma discussão bastante grande, mas a ideia é que, assim, um dos malefícios que as pessoas apontam no voto distrital é justamente favorecer essa lógica da liderança local, da reprodução de um coronel, vamos dizer assim, de um dono do distrito. Isso acontece nos Estados Unidos hoje, que tem a lógica distrital, e pode acontecer caso a gente adote. Então, assim, não é dizer não vamos adotar, mas vamos refletir sobre esse aspecto. E eu acho que os problemas que uma liderança local traz são muito bem expostos por esse momento do nosso período
republicano, e esse livro tem o condão de trazer bastante bem a discussão. Ele mostra que a gente teve um período onde da coisa central dos imperadores ali, do Dom Pedro I, Dom Pedro II, ali com o poder moderador e acima, você tem um deslocamento muito grande para o domínio das oligarquias locais e estaduais. Então você começa a ter uma descentralização do poder bastante grande nesse momento. Tanto é que a figura dos presidentes, ela acabou sendo uma coisa mais decorativa, que mal a gente lembra daquela lista toda desses presidentes desse período. Porque as lideranças locais jogavam papéis muito fortes. É nesse período que a gente tem grandes caras lembrados, até se for no Sul, falar do senador Pinheiro Machado, né, como se fosse um ACM daquela época do Sul. Você tem o movimento Padre Cícero, você tem uma série de coisas acontecendo nesse período que evidenciam muito mais o caráter das lideranças locais, das regiões, regionais, estaduais, do que do próprio presidente da República. Isso é reflexo do próprio modelo lá do colonialismo, colonizado. Você está dizendo lá do colonialismo, o Paulo Novaes, o experto, ele dividiu o Brasil em meio capitalismo, e ali nós deu sinal com o governo. Então, essa tensão entre o centro, o poder central, o poder da União, o poder lá em si, e os poderes regionais, os poderes estaduais, ela perpassa a nossa história em vários momentos. Então, em vários momentos a gente tem essa tensão. Por exemplo, a gente tinha uma coisa muito forte do Dom Pedro I. Ele era um rei de fato absolutista, muito mais do que o segundo. Quando ele abdica, é por força dessas lideranças regionais. E aí, toda a briga fratricida que tem nesse período da regência, toda a discussão é justamente ao mais autonomia às províncias ou menos autonomia às províncias. Então essa coisa do poder local versus poder central, ela perpassa os períodos da nossa história. Aqui a gente tem um poder muito grande. Qual que vai ser a reação a isso? Vai ser o Getúlio assumindo como uma figura personalista, fazendo inclusive, da emergência do Estado Novo, a cerimônia de queima das bandeiras estaduais. Pegam-se todas as bandeiras do Estado, faz uma grande cerimônia cívica e queima-se dizendo: Brasil é uma unidade só, não tem essa coisa de irmão brigar com irmão. Então a gente vai queimar tudo isso para não ficar tendo essas briguinhas. Isso um cara gaúcho. Eu não preciso nem dizer para vocês da questão forte do regionalismo gaúcho que existe. E aí é justamente de lá que vem uma figura que diz: não tem esse papo de Estado, o Brasil é uma coisa só. Certo? São Paulo tem uma rua e uma praça no Rio do Bairro. A cidade de São Paulo. Exato. Então, é que aí vem justamente a questão de São Paulo ter sido, vamos dizer assim, o bastião que se opôs a esse tipo de coisa. Com seus interesses. Estou dizendo assim, que bonito São Paulo. Mas com seus interesses no momento, mas em todos os outros lugares você vê sempre as avenidas principais, as praças principais, etc. Então, mas é interessante essa questão. Mas voltando, então é um período que bem chamou a atenção do nosso amigo, que a gente tem aqui o deslocamento. A gente tinha uma coisa do poder central forte, a gente tem um poder das oligarquias locais e estaduais muito forte aqui. A gente tinha um momento em que o voto era aberto, e o voto ser aberto é uma coisa bastante complicada para a gente segurar o processo democrático. Parece bonito, do tipo assim, e nessa época era tratado como tal: é bom, a gente conhece todas as opiniões de todos, então a gente pode lidar com o processo democrático melhor. Agora, se eu virar para vocês e disser assim: gente, vocês estão gostando da aula, todo mundo aí eu vou ver que uma meia dúzia levantou a mão e falo assim: aquele cara não levantou a mão, tem alguma coisa contra mim. Então, quer dizer assim, essa coisa do voto aberto, ela tem um problema crasso, um problema seríssimo em assegurar o processo democrático. E aí, o que acontece com isso do voto aberto? Isso acontece que as oligarquias conseguem se consolidar cada vez mais, porque votando os colonos daquela determinada fazenda, daquela determinada região, ali sob o domínio do coronel, ele consegue controlar os votos dos seus, vamos dizer assim, do pessoal que constitui o seu curral eleitoral, essa expressão desse período, muito mais facilmente. Agora, se ainda assim esse pessoal quiser passar essa esfera, ele ainda tem um mecanismo chamado voto bico de pedra, que está ligado basicamente a essa comissão de verificação de poderes. Por quê? Essa comissão de verificação de poderes era uma mesa colocada assim, onde justamente, inclusive, dentro das igrejas, naquela época, que eram os blocos onde a comunidade se reunia, e a ideia toda era que quem constituía essa mesa de comissão de verificação de poderes já eram os membros
da legislatura anterior. Então, quer dizer, a coisa já começa a ficar estranha daí já. A justiça eleitoral da época é um anacronismo, não existe, mas quem cuidava das eleições dessa época já era justamente quem estava no poder. Então já há algo de muito estranho. E aí vocês dizem assim, graças a Deus que isso ficou para o passado. Existem hoje entidades, vamos dizer, estudantis, de classe, etc. e tal, que reproduzem a mesma, até entidades partidárias, que reproduzem o mesmo tipo de comportamento. Então atentem para isso também. Às vezes a organização democrática de certas instituições acaba caindo no mesmo erro, nos mesmos moldes do que a República Velha era organizada. Tanta crítica, dizendo, nossa, vamos lutar pela democracia, vamos incluir as pessoas, etc. e tal, e a chave em que se organizam certos movimentos, certos partidos da sociedade ainda fica na mesma época desse voto bico de pena, dessa comissão de verificação de poderes. O voto bico de pena era a fraude pura e simples, assim, ou seja, eu vou abrir aqui um voto que votou A, eu escrevo, votou B. Isso acontecia de vez, isso acontecia de monte, acontecia de desconsiderar os votos do adversário. A degola era justamente quando o candidato adversário do poder ganhava, só que ele não assumia, ele simplesmente não assumia, porque quem dava a posse a ele, que era essa comissão, ia lá e ia atender os anseios do próprio sistema, do próprio coronel vigente. Esse coronel que se alimentava de um processo ali no município dele, para depois fazer a mesma coisa no âmbito dos governos estaduais e reproduzir a mesma lógica na presidência da República. Justamente por isso que tem, naquele período, aquela alternância entre São Paulo e Minas. Os dois maiores colégios eleitorais, as duas maiores forças ali que conseguiam assegurar esse processo. E aí, diante disso, começaram a ter setores que tinham uma certa insatisfação com isso. Justamente porque não eram as que estavam contempladas nessa estrutura. Principalmente a coisa do movimento tenentista. O movimento tenentista foi um movimento que surgiu nos setores médios da sociedade, setores ligados a empresários, a coisa da classe média liberal, etc. Então, mas também ligados à corporação do exército, só que de média por justamente se opondo a isso e clamando pelo voto secreto, o fim do voto a descoberto, como eles chamavam, e por mais direitos civis e políticos para a população. A gente vai ver que isso vai sair pela culatra, na verdade. E aí o que acontece? Esse movimento de tenentista, ele acaba, enfim, ganhando uma série de adeptos ao redor do país, ele acaba se conjuminando com uma chapa de oposição ao governo do Estado. Agora, oposição assim, cuidado com isso, tá? Não é uma oposição ferrenha que ia resolver todos os problemas. Se você fosse uma pessoa atenta ao cenário político da época, você já saberia que isso aí não era uma ruptura muito grande. E por que não era uma ruptura muito grande? Porque o Getúlio, por exemplo, ele era ministro da Fazenda do Washington Luiz, do último presidente que ele depois. Então, quer dizer, como é que você rompe dessa forma se você estava ali encastelado? Uma obra muito interessante sobre o período do Getúlio, desde do nascimento dele, na verdade, até o suicídio, é uma obra de um jornalista chamado Lira Neto está editando. Ele está fazendo 3 volumes de uma biografia completa sobre o Getúlio, que é uma figura que eu acho que é muito interessante a gente conhecer, se a gente quer conhecer a história desse país. E aí já lançou o primeiro volume dele, que está nas livrarias, daí depois vai vir mais os outros 2, assim. E trata fidedignamente de todo o período, assim, inclusive do passado dele, de como ele foi se consolidando como líder lá no Rio Grande do Sul, e como chegou a essa Revolução de 30. Esse é o primeiro volume que trata disso. E aí a ideia da Revolução de 30 é justamente isso. Essa oposição ao governo de então, aquele sistema de então, ancorado nos tenentistas, que tomam o catete de assalto, né? Quer dizer, fazem um golpe, aqui é a entrada deles no Palácio do Catete. Vocês veem o Getúlio todo vestido a caráter como gaúcho mesmo, etc. Eles amarraram os cavalos deles no obelisco na frente do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e entraram. Agora, novamente, eu chamo a atenção para o seguinte, para vocês: isso aqui é o povo? Não é o povo, certo? São setores, aí você tem já uma parcela, vamos dizer assim, um pouco mais ampla. Você tem setores médios, você tem o exército participando, mas de longe isso não é a massa participando e fazendo o movimento, a revolução que foi chamada, certo? Então, cuidado de novo com essas tipologias, com esses nomes, com essas coisas que são colocadas. Revolução de 30, etc. e tal. Na verdade, foi uma troca de guarda, foi uma troca de uma elite para outra.
Mas a ideia toda é captar com essa foto que a gente ainda não tem um processo legitimamente popular no Brasil. O Getúlio ele assume um golpe, né, como foi a República proclamada um golpe, aqui também é um golpe, e a gente tem basicamente 4 períodos em que o Getúlio governa. Passa para mim falar, por favor. Que é a ideia da Era Vargas. O Getúlio governa de 30 a 34, de 30 a 34 de forma provisória, que ele diz. Então é um governo que entrou por força de um golpe e nada regia o Getúlio, quer dizer, a Constituição de 1891 tinha virado papel rasgado, porque ele tomou um golpe, ele rasgou completamente o processo da Constituição. E ele governava por decretos-leis nessa época, até 34. Por que até 34? Porque em 32, né, a gente sabe que a gente conhece a história do nosso Estado, existia um movimento chamado Movimento Constitucionalista de 32, que tinha como condão a ideia de constitucionalizar o país, trazer o país de volta para a ordem constitucional, mas que também foi motivado por interesses claros de uma classe paulista que foi retirada do poder à força naquele período, certo? Até então ele governa, até esse momento de 32, por decretos-leis, começa-se essa revolução, foi um período muito pouco estudado e muito interessante do nosso Estado, do nosso país. A gente teve o Estado de São Paulo se opondo às forças federais, a grande burguesia do Estado doando literalmente seus anéis e suas joias para o esforço de guerra, uma coisa completamente hoje impensável, assim. E você tem um esmagamento do governo federal sobre São Paulo, só com uma vitória, vamos dizer assim, ideológica. A ideia é que o Getúlio se comprometeu a fazer sim uma Constituição. E convoca uma Constituinte para 33, aprovada depois em 34, então promulgada uma Constituição em 34, e aí começa esse período de governo constitucional do Getúlio. Esse período de 34, que vai durar pouco, que a gente já vai ver que vai durar bem pouco, ele é interessante porque essa Constituição que ele trouxe algumas inovações, como, por exemplo, a ideia da representação feminina, que a gente teve no Código Eleitoral de 32 e foi incorporado na Constituição em 34. Certo? Aí a coisa da participação feminina começou a tomar corpo. A outra coisa que também começou a tomar corpo foi a representação classista. Ou seja, você podia ser deputado não por um partido, mas você podia ser o deputado dos agricultores, o deputado dos mecânicos, o deputado dos condutores de bonde, etc. Então você tinha uma representação por classes, que era muito inspirada na lógica que estava funcionando naquela época de representação de classes. Só que isso, já vou encerrar para a gente ir para o lanche, essa parte, isso durou pouco, porque Getúlio não era uma pessoa que queria largar o osso tão facilmente. Quando, né, quem conhece a história percebeu isso. Então a ideia toda é o seguinte: em 34 ele faz essa Constituição, a gente passa um período, quando vai chegar as eleições em 38, em 37, um ano antes, quando já está se desenhando as candidaturas, que nem está no período de hoje, já se sabe mais ou menos quem vai ser os candidatos e tudo mais, e já tinha uma proibição ao Getúlio de ser candidato, já dizia assim, em 34 dizia, o próximo presidente, que seria que ele foi ele vai ser reconduzido, só que depois ele não pode, vai ser reconduzido de forma indireta pelo Congresso, mas depois ele não pode voltar no período subsequente. Então, o Getúlio já sabia que ele não podia concorrer, já estava vendo os candidatos se movimentarem. O que ele fez? Ele foi à cadeia de rádio e disse: achei um plano comunista que vai querer dominar o país inteiro. Encontrei um plano chamado Plano Cohen. Esse plano aqui quer botar fogo nas igrejas, enforcar os padres, quer matar todo mundo que são pessoas de bem, quer fazer o país ficar comunista. Então nós vamos acabar com isso. E a única forma que a gente resolver isso é que eu vou ajudar vocês. Eu vou acabar com esse negócio de eleição e vou implantar o chamado Estado Novo. E aí a gente volta, a gente sai, né? A gente já tinha saído, mas aí a gente alcança a plenitude. A gente estava aqui num período centralizado, vai para um período de fragmentação, e aqui a gente volta para a plenitude do que é a centralização. Uma ditadura unipessoal de um cara só que é visto muitas vezes romanceadamente, mas que foi muito mais feroz até do que a própria ditadura de 64. Se você pegar registros de mortes, de repressão política, etc. e tal. Mas eu já vou voltar nisso, porque a gente tem um intervalo agora, certo? Obrigado, gente. Que dão sustento, trazei também vossa
de todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde, aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.